Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que essa mensagem vai encontrar você. Mas o mais importante é que encontre você em paz, desfrutando dessa graça e da paz do nosso Senhor. Muito bom estar aqui na igreja, muito bom estar participando aí deste momento onde as igrejas estão aí através de um protocolo já estabelecido, se mobilizando para retornar às suas atividades. Existia um protocolo do governo federal, mas a cautela das igrejas batistas, eu acho que foi além disso, para retornar aos encontros, os cultos aí com mais segurança e com mais cautela mesmo, com mais precisão. Então, ainda estamos estudando isso, mas em breve teremos aí nossos cultos presenciais retomados. Isso é muito bom. Muito bom também, nessa manhã, eu poder ler com os irmãos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 21. E olhando para essa passagem e buscando um tema para compartilhar com os irmãos, eu quero propor então um tema: caminhos e oportunidades. Efésios 5, 15 e 21, uma passagem onde o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para nós de algumas questões aí, creio, bem pertinentes para os nossos momentos que estamos aqui. E a minha versão diz assim, o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós podemos ler, ó Deus, a Tua palavra, e nós agora rogamos a Ti, em nome de Jesus, que possamos nos apropriar dessa palavra. E nós te pedimos, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, existe uma canção que nós temos cantado aqui na nossa igreja, e eu creio que os irmãos têm aí ouvido ou escutado, eu não sei qual a melhor colocação para isso, escutado essa música ou ouvido, na sua casa. E é da Betel, eu esqueci o nome ali correto, mas o nome da música é Waymaker. E traduziram essa música para Caminho no Deserto, mas eu prefiro a tradução literal para essa música, que é Fazedor de Caminho. Então, Caminho no Deserto a gente canta aqui nos nossos cultos, nós ouvimos na nossa casa, e o Fazedor de Caminho, então, essa música, ouvindo ali, olhando um pouquinho para a letra dela, uma letra até pequenininha, curtinha, mas a música diz que o Fazedor de Caminho, ele está no nosso meio, então, abrindo caminhos e fazendo milagres. E o fazedor de caminhos, além disso, de ser também o fazedor de milagres, é aquele que é o cumpridor de promessas, é aquele que ilumina na escuridão, Logo lembramos, lâmpada para os nossos pés. E o caminho que ele faz, a música ainda vai mostrar para nós, o Waymaker ali, é de mudar vidas. A música diz, ele está no nosso meio, transformando vidas, mudando os corações. E tudo que o homem natural precisa é disso, é de uma restauração,
E o Waymaker ali, ele está fazendo isso, ele está restaurando vidas, ele está consertando corações. A tradução da letra diz isso, consertando corações. Como o homem natural precisa desse conserto com Deus, para transformar a sua vida. E ele está ali, consertando corações. Ele está ali, a música ainda diz, né, acrescenta, ele está trabalhando entre nós, mesmo que eu não perceba. Ele está trabalhando na minha vida. Ele está ali fazendo caminhos. E a leitura de Efésios 5 que nós fizemos nessa manhã, nós vamos ver o apóstolo Paulo, então, revelando como deve ser a prática do cristão. E a prática, eu quero dizer, o costume, a prática, eu quero dizer, as experiências, o hábito, a atuação, a ação. Talvez a melhor colocação e argumentação que eu vou usar aqui é a forma de viver do cristão, a conduta dele. O apóstolo Paulo, então, ele vai escrever aqui para os Efésios e deixar isso registrado para nós. E quando ele escreve, então, como deve ser a prática, a nossa conduta, a nossa forma de viver, ele divide esse assunto em partes. E quando ele divide esse assunto em partes, ele denomina ou ele compara com caminhos. Quando o apóstolo Paulo ele escreve sobre a nossa conduta, essas partes que ele dividiu, então ele descreve para nós como se fosse a caminhada do cristão. É um comparativo que ele fez e eu achei muito bacana ler dessa forma, não tinha ainda me atentado para isso, da caminhada do cristão. Então no capítulo 4, Paulo começa a escrever sobre essa nossa conduta, e a primeira parte da caminhada que ele diz para nós é a caminhada digna, como ele assim nomina. E a caminhada digna, logo no começo do capítulo 4, ele revela então como é que deve ser a vida do crente com os outros crentes, a vida do cristão com outros cristãos, a vida do cristão como uma vida de relacionamentos. Depois, ainda discorrendo no capítulo 4, e dessa caminhada digna, a próxima caminhada que Paulo coloca e propõe para nós é uma caminhada diferente, onde ele vai fazer uma comparação com a vida pregressa. Então achei muito apropriado realmente, assim, puxa vida, isso é perfeito, a caminhada diferente. Você tem que ser diferente como era a sua vida pregressa. E a seguir, Paulo escreve ainda no 4, no 5 já agora, a caminhada do amor. Como deve ser sua vida em relação ao mal. E aí agora então, onde eu quero me deter com os irmãos, no capítulo 5, versículo 15 adiante, Paulo mostra para nós a caminhada sábia. Irmãos, eu acho que nós estamos agora, e é apropriado nos determos nesse caminho. Porque na nossa vida eu creio que você já percorreu essa caminhada digna, você já percorreu a caminhada diferente, você já percorreu e percorre a caminhada do amor, mas é importante você então agora se situar na caminhada sábia. E o versículo 15 até o 21 ali, ele vai mostrar que essa caminhada sábia, ele está fazendo uma relação entre a vida espiritual e a nossa vida material, a nossa vida aqui secular. Então Paulo vai chamar a atenção para nós. E essa manhã então eu quero falar com você, meu irmão, sobre caminho, sobre caminhada, sobre a jornada cristã. E quando eu penso isso, me vem logo uma pergunta: o que nós temos feito da nossa caminhada? Como é que nós estamos tratando o caminho que nós estamos percorrendo? A jornada que nós estamos vendo, como é que nós estamos lidando com isso? Como é que eu estou olhando para isso? Como é que nós estamos cuidando dessa caminhada? Então, nesse domingo, olhando para a Bíblia, nós vemos Paulo escrevendo ali e descrevendo para os Efésios e para nós o que é uma caminhada sábia. Então, Paulo começa a discorrer e dizer o seguinte: olha, para você participar dessa caminhada sábia, é importante que a sua vida seja uma vida circunspecta.
É importante então que você olhe para o seu comportamento e como é que você então está, de uma maneira bem cautelosa, um olhar bem atento, um olhar bem apurado. Isso é uma vida circunspecta. Olha, como é que você então se comporta quando você enfrenta as coisas do dia a dia? Como é que você está lidando com isso? É importante então olhar com esse cuidado. As coisas da vida muitas vezes passam por nós, de uma maneira às vezes simples, mas existem muitos detalhes que nós às vezes não percebemos. Isso nos cobra lá na frente, coisas boas ou não. Mas se perdemos esses detalhes porque não fizemos aqui, então, não atentamos para a nossa vida, às vezes nos custa caro. Às vezes custa tempo para refazer, para repor. E Paulo então diz, olha, como é que você quer uma caminhada sábia? Então tenha essa vida de maneira cautelosa, haja com moderação, as suas atitudes têm que ter moderação. Amados, toda vez que eu agi nos extremos, não foi a forma mais apropriada para isso. Mas sempre quando eu busquei o equilíbrio, aí sim eu tive certeza de que estava agindo de maneira correta. A minha vida sempre foi mais fácil quando eu busquei agir de maneira equilibrada e não em maneiras extremas. Então Paulo nessa manhã está propondo para a gente aqui, através dessa leitura, que as nossas atitudes então têm que ter moderação. E o apóstolo Paulo ainda acrescenta que é o próprio Espírito, ele vai revelar isso para nós quando nós estivermos no nosso relacionamento. A vida nos cobra isso. E o Espírito então ele revela isso para nós. Muito mais do que a própria consciência. Como é que a gente está se relacionando com o mundo? Nós vamos ter respostas e o próprio Espírito vai demonstrar para nós se existe moderação, se existe essa circunspecção na nossa vida, sim ou não. Ou seja, estamos andando no caminho certo? Estamos percorrendo o caminho sábio? Ou estamos andando aí de qualquer forma? Estamos andando da maneira mais apropriada? Amados, para você percorrer um caminho sábio, vai depender então, óbvio, acima de tudo, de sabedoria. Para percorrer o caminho sábio depende de sabedoria. Não dá para abrir mão disso, não dá para desassociar isso até então, porque é por isso que o caminho se tem esse nome. E sabedoria tem aquele que conhece a vontade de Deus. Isso me faz então, me traz uma nova pergunta. Se percorrer o caminho é necessário de sabedoria, e para se ter sabedoria, essa sabedoria, ela precisa então ser oriunda do conhecimento da vontade de Deus, me vem uma outra pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu nível de conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? O que eu posso dizer para você é o seguinte, que quanto mais íntimo de Deus você for, mais clara vai ser a vontade dele para a sua vida. Quanto mais distante você estiver, mais nebuloso isso vai ser. E infelizmente, algumas pessoas ainda hoje rejeitam Deus. E a nossa pregação, ela vai ser uma pregação, irmãos, eu não sei nem que termo usar. Se para esses que estão tendo, eu tenho então o íntimo com Deus, aqueles que estão distante de Deus e os que negam a Deus. Para alguns, Deus é um ilustre desconhecido. E se nós estamos então hoje, nessa manhã, buscando percorrer o caminho sábio, a nossa pregação vai ser vã, como diz a palavra, se nós não dissermos para esses que negam a Deus que o caminho que Ele está escolhendo é o caminho do inferno, da condenação.
Eu vejo que algumas vezes na nossa pregação, nós não temos sido objetivos a esse ponto. Não precisamos ser agressivos, mas precisamos ser objetivos. Quem não escolhe o caminho da salvação, escolhe o caminho da condenação. Aquele que está negando a Deus, aquele que está distante de Deus, já está com a passagem comprada e carimbada para o inferno, e o caminho dele é esse. Mas muitas vezes a nossa pregação não tem sido clara nisso. Nós às vezes temos sido tímidos, como diz a palavra, e já entendemos, e outras vezes pregado nesse púlpito, que timidez é covardia. Temos que ser claros que para haver sabedoria é importante haver então intimidade com Deus. Para se percorrer esse caminho sábio é importante conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Caminhos e oportunidades. Versículo 15. O apóstolo Paulo diz para a gente o seguinte, voltando para aquela questão da circunspecção da nossa vida: portanto, vede prudentemente como tem andado. Olha a forma com que está escrito aqui, o que está registrado para nós, para fazermos essa então análise ou avaliação ou autoconfrontação. Portanto, vede prudentemente, não é de qualquer forma. Esse olhar não é um olhar superficial, esse olhar não é um olhar de relance. É diferente quando eu falo assim: mocinha, você viu aquela música ali? A mocinha fala assim: eu vou dar uma olhadinha. É um exemplo, tá, irmão? Eu vou dar uma olhadinha. Mas não pode ser. Vamos fazer diferente, né, mocinha? Quando a mocinha fala pra mim: ô Júlio, dá uma olhada nessa música. Eu falei: mocinha, eu vou dar. É melhor agora, melhor assim. Júlio, dá uma olhada nessa música. Eu falei: dá uma olhada nessa música, vê essa letra. O que está dizendo? Eu falei assim: mocinha, eu vou dar uma olhadinha. Aí passa uma semana, 2 semanas. Eu falei assim: já viu, irmão? Eu falei: não, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu vou dar uma olhadinha e faço assim: mocinha, joia. E ali tem uma tremenda de uma heresia, que a igreja inteira vai ficar cantando isso por 20 anos. Por quê? Não foi analisado, como aqui diz para nós, prudentemente. A nossa vida não pode ser en passant. Quando você olha, você tem que olhar aqui, então, como diz, vede prudentemente como você tem andado nesse caminho. Analise, confronte. Não espera ninguém vir falar para você o que precisa melhorar. Ninguém melhor que você para conhecer os seus pontos fortes e os pontos a melhorar. Os pontos fortes cultive-os. Agora, os pontos a melhorar, meu irmão e minha irmã, tenha a honestidade, a sinceridade, a humildade de você mesmo produzir uma mudança em você. Nós não precisamos que ninguém venha dizer para nós o caminho que nós estamos andando e a forma com que nós estamos andando. Eu estou dizendo que ninguém precisa, sim ou não. Eu estou dizendo para os maduros. Para os maduros ninguém precisa dizer isso para você. Mas para aqueles que estão em construção, sim, esses precisam ser lapidados. Mas é outra coisa. É outra coisa. Você não pode cobrar uma pessoa pela ignorância. Mas aquele que já tem conhecimento, sim, sabe do que eu estou falando. Olhe direito, vede, olhe direito como é que vocês estão andando. É aqui, é isso que o apóstolo está dizendo para nós. Olha direitinho o jeito que você está andando, presta atenção, presta atenção. E aí ele acrescenta então algo que é o que eu considero as oportunidades, remindo o tempo. Vede prudentemente como você tem andado. E depois ele acrescenta: remindo o tempo. Como é que a gente está andando? Remindo o tempo porque os dias são maus. Amados, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, a grande maioria mesmo, elas não aguentam mais ficar em casa. Tem gente fugindo escondida de casa, né? Os filhos não sabem que saiu. Tem gente que nunca quis ir no banco, hoje quer pegar uma fila de banco. Que não aguenta mais. Mas lares confortáveis
com tudo que a pessoa precisa, mas ela não aguenta mais ficar ali. Quero tomar uma chuva, né? Quero passar frio, quero ficar 1 hora numa fila de banco, mas enfim. Pessoas que estão sofrendo aí com falta de passeios, de viagens, né? De saídas, sei lá, por qualquer destino. E a questão que eu quero analisar, olhando para Remendo o Tempo porque os dias são maus, eu sei, e posso dizer isso, que houveram pessoas, há 1 ano atrás, vou voltar 1 ano para ficar bem legal assim, bem tranquilidade no que eu vou dizer. Há 1 ano atrás, algumas pessoas, não importa quem, onde e quando, né? Por quê? Quando é 1 ano atrás? Nem quem, nem onde. Algumas pessoas há 1 ano atrás, esse domingo eu não vou na igreja não. Domingo que vem eu vou. Tem culto todo domingo. É interessante pensar isso hoje. Tem culto todo domingo, sim. Mas você pode ir à igreja todo domingo? Não. Vivemos um momento de distanciamento, um momento de quarentena, você não pode ir para a rua. Há 1 ano atrás isso era inimaginável. Há 1 ano atrás você deixou de visitar os seus parentes, porque amanhã eu vou. E que oportunidade é essa? Nós temos que criar as oportunidades, e criar as oportunidades hoje com o que nós temos. Esse é o caminho que nós devemos percorrer. Olha prudentemente como você tem andado, você tem negligenciado algumas coisas. O caminho que nós percorremos hoje, agora, daqui para frente, ele é desconhecido. Mas o apóstolo fala, olha prudentemente como você tem andado, ou seja, olha para trás, aprende principalmente com seus erros. Há 1 ano atrás, quem ia saber que em março, como chegamos agora, no dia 14 de março, 15 de março foi o último domingo que nós estivemos com tranquilidade, no domingo seguinte as igrejas estavam fechadas. Quem não foi na igreja no dia 15 e falou domingo que eu venho, não foi. E não deve ter ido até hoje. E eu estou falando em igrejas porque é um assunto comum e pertinente a nós, de tantas outras coisas que deixaram de ser feitas. Irmãos, tem gente com falta de viagem, né? Com vontade de viajar, Vou falar experiências minhas, tá? Vamos viajar. Aí os filhos querem dormir até mais tarde, desperdiçando o tempo do passeio dormindo. Aí vamos fazer um passeio, não quero fazer esse passeio. Aí vamos almoçar naquele restaurante, não quer comer naquele restaurante. Meu Deus, está numa viagem, em vez de se divertir, está criando problema. Agora hoje está sentindo falta de tudo isso. Como é que nós estamos andando? Qual o caminho? O que a gente está fazendo com o nosso caminho? Tem gente que tem saudade dessa confusão da viagem, né? Como eu queria estar discutindo agora para onde a gente vai e não vai, mas enfim, eu creio que Deus, fazedor de caminhos, Ele está criando oportunidade para nós hoje, nessa manhã, nesse domingo, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Em meio a tantas novidades, em meio a tantas notícias, em meio a tantas coisas que são diferentes para nós, desconhecidas, o fazedor de caminho está criando oportunidades para nós. E eu acredito que a maior oportunidade que Deus está dando para você e para mim neste domingo é a oportunidade de servir, de serviço, de adoração. Versículo 17 e 18. É interessante lermos assim. Olha a escritura, irmãos. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amados, falo para crentes agora. Não vos tornei insensatos. Crente, essa frase, ela quer dizer o seguinte: não volta a fazer as bobagens que você fazia. Não é porque você não está indo à igreja, não é porque você não está indo ao mercado, não é porque você não está indo ao trabalho,
Nada disso justifica você retroceder. Não vos torneis insensatos, não volta a ser aquilo que era. A construção aqui quer dizer, crente, deixa de ser tolo, seja firme. Existe a conjunção grega alá, mas, olha o que diz a palavra, vamos ver de novo. Por isso, por esta razão, não vos tornei insensatos. E aí a conjunção no grego, alá, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, essa construção aqui, gramatical, ela é uma construção adversativa. E o adversativo é o seguinte, o argumento mais forte é aquele que acompanha a conjunção mas. Então, um exemplo, bem fácil para a gente entender. Uma frase, ele é inteligente, mas é preguiçoso. Então, essa construção adversativa, o que vem depois da conjunção, que é o mais importante, então o adjetivo mais importante nessa frase, ele é inteligente, mas é preguiçoso. Então, o preguiçoso é mais importante nessa frase, e revela isso para nós, do que ele ser inteligente. E olhando para o nosso texto bíblico, diz o seguinte, né? O que o texto bíblico diz para nós? Vamos ler aqui. Portanto, por essa razão, não vos tornei insensatos, mas compreendei qual a vontade do Senhor. Então, compreender a vontade do Senhor, amigo, irmão, crente, é muito mais importante do que você ficar aí querendo se tornar insensato. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E eu digo isso para os irmãos aqui, você que está nos ouvindo e vendo, procura compreender a vontade do Senhor. E aí você me diz o seguinte: como? Como é que eu posso compreender a vontade do Senhor? Tá bom, entendi. Eu preciso compreender a vontade do Senhor. É mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? E como é que eu faço isso? A própria leitura responde para nós. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. E esse é o ponto máximo que eu queria chegar nessa manhã, nessa mensagem com você, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. A leitura, amei essa leitura, mais do que já havia feito outras vezes. Versículo 18: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores e cânticos. O apóstolo Paulo agora, ele faz um contraste para nós. Se nós formos para Atos capítulo 2, se eu não me engano é versículo 13, eu não quero errar, mas 2 eu tenho certeza, nós vamos ver ali os apóstolos no momento do Pentecostes, eles estão tudo embriagados. Quem via ali os apóstolos está tudo bêbado. Eles estavam cheios do Espírito. E Paulo agora faz uma comparação para nós, e esse contraste, ele fala que, olha, não sejam cheios de vinho, sejam cheios do Espírito. Aquele que é cheio de vinho, ele age de maneira fora do natural, no que é mal. Mas aquele que é cheio do Espírito, ele também age fora de maneira natural, mas no que é bom. Enchei-vos do Espírito. Sejam, e aí a forma como está escrito mostra para nós que isso deve ser uma constante. Sejam sempre cheios, enchei-vos, né? Vai buscar a ação esperada aqui, é que continuamente nos enchemos do Espírito. E o apóstolo Paulo, então, ele faz ainda o seguinte, ele vai dar algumas evidências de quem é cheio do Espírito. Como é que então eu sei se eu sou cheio do Espírito ou não? Quais as evidências que eu tenho? Em primeiro lugar, quando eu olho para a nossa vida é uma vida cheia de graça. É uma vida que reflete a graça do Senhor.
E aí no versículo 19, as evidências estão relatadas aqui, falando entre vós, e falando entre vós já denota convívio, convivência, comunhão. E de que forma? Brigando? Falando do Corinthians? Não. Falando entre vós. Olha que maravilhoso, meu irmão. Salmos, com salmos. Entoando e louvando de coração. O entoando é o que vocês fizeram agora, cantaram. Mas algumas pessoas não podem cantar de voz audível. E o apóstolo fala assim, entoando e cantando de coração. Cantando de coração é aquela pessoa que não pode falar de voz audível, mas ele é tão cheio do Espírito Santo que ele manifesta esse louvor. Cantando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Evidências de quem está cheio do Espírito. E aí a leitura ainda mostra para nós, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Dando sempre graças por tudo. Nós vamos ver duas coisas aqui. Dando sempre graças por tudo. Primeiro, não tem limite de tempo. E não tem limite de extensão. Dando graças por tudo, o tempo todo. Sempre. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Só quem está pleno do Espírito consegue fazer isso. E meu irmão, nessa manhã de domingo, nesse domingo abençoado que eu desejo para você e para a sua família, nessa manhã de domingo, então, nós falamos sobre oportunidades. A oportunidade de andar no caminho sábio. E nós vamos poder desfrutar dessa oportunidade de andar no caminho sábio se formos cheios do Espírito. E que eu posso afirmar para você que me ouve. Eu não li na Bíblia, eu não leio na Bíblia em lugar nenhum recomendação para você buscar o Espírito, ser batizado com o Espírito. Eu não leio isso, irmãos. Não encontrei. Busca o Espírito, se batiza com o Espírito. Não, você crente é e foi selado pelo Espírito. Você tem o Espírito habita em você. Mas o que a Bíblia recomenda para nós é que busquemos nos encher desse Espírito, que o Espírito tenha controle da nossa vida, ser cheios do Espírito. Nós já temos, mas precisamos buscar essa plenitude, viver essa plenitude. E nessa manhã, então, meu desafio para você é esse, meu irmão e minha irmã: seja cheio do Espírito, ande no caminho sábio. E se por alguma razão você precisa de uma oportunidade e precisar